Olá, olá pessoal! Vamos começar a tirar as dúvidas? Então, já estamos aqui ao vivo, né? Para o pessoal que pode entrar agora, nós começamos uma de manhãzinha, vamos fazer outra agora, que vai ser sempre lives rápidas, porque funciona, né? Porque é só mesmo para tirar as dúvidas, o protocolo inteiro, as outras informações vocês têm tudo no grupo, está sendo muito bom, né? Vamos lá? Quem tiver dúvidas aqui, não precisa ser dúvidas específicas do protocolo, que eu sei que vocês que já estão acompanhando há bastante tempo já sabem fazer, mas tem aquelas dúvidas que você, às vezes, que não é sobre o protocolo, mas sobre a saúde, que você sempre gosta de perguntar, que é aberto para perguntar sobre isso, tá? Digamos que você quer perguntar sobre alimentação, sobre o chá, sobre os suplementos, nossos produtos, fique bem à vontade, tá bom? Vamos lá, eu vou pegar a pergunta aqui que já fizeram. Eu tenho duas perguntas aqui já para responder, né? Sobre. Cadê a pergunta? São duas perguntas. Sobre quem tem. Quem faz hemodiálise, né? De manhã teve essa pergunta novamente, só que é outra pessoa, né? Que perguntou. Muito bem-vindo, pessoal que está chegando. Muito bem-vindo. Tá? Dúvidas, pessoal? Qualquer comentário que vocês queiram fazer para participar, faça aqui no chat, tá? No bate-papo aqui embaixo, na conversa, para a gente poder, para nós irmos nos comunicando, tá? Senão eu vou palestrando aqui, se não tiver dúvidas mais atuais. Vou responder essas duas perguntas que já tinha e vou aguardar a pergunta de vocês, tá bem? Na semana do protocolo, a gente coloca as informações oficiais lá nos grupos, né? E eu fecho o grupo para as informações ficarem afixadas. Eu fixo a mensagem oficial, né? E então o grupo fica fechado. Então, nós vamos ter momentos que nos encontramos aqui para me tirar dúvidas de vocês. Claro que quem está fazendo o protocolo já tirou suas dúvidas antes, a gente abre o grupo antes, né? Quinta, sexta, sábado, domingo. Mas tem aqueles que às vezes não estão fazendo a limpeza, mas quer nesse momento, porque vê as informações sendo postadas, querem se alinhar, querem esclarecer. São pessoas também novatas que entraram agora e tudo mais. Então, é isso, assim que a gente trabalha, tá? Vamos lá. Quanto à hemodiálise, a pergunta quem faz hemodiálise se pode fazer a limpeza? Gente, pode fazer a limpeza. Qual que é a resposta, por exemplo, sobre esse protocolo? Porque é um protocolo natural que todas as pessoas fazem há muitos anos. Não é um protocolo novo que surgiu agora, tá? É um protocolo muito, muito antigo. Porém, a partir de poucos anos para cá, começou a divulgar mais esse protocolo. Então, Dr. Walter mesmo foi vamos dizer, um missionário do protocolo, né? Vamos dizer assim, alguém que pegou como missão para divulgar, tá bom? Mas não é um protocolo criado agora, não é o Dr. Walter que criou o protocolo, mas ele pegou para divulgar. Então, quem faz hemodiálise pode fazer o protocolo, só vai ajudar. É um protocolo natural que só vai ajudar em toda a saúde, aumentar a imunidade, aumentar a circulação do sangue, aumentar a resposta do organismo quanto a qualquer invasão de bactérias e vírus. Então, ele só vai melhorar a saúde de um modo geral. Por isso que a pessoa começa a fazer a limpeza, a pessoa melhora a pele, melhora o cabelo, melhora as dores do corpo, vão sumindo. Por isso, tá bem? Não pode fazer. Não existe restrição nenhuma no protocolo quanto a isso, tá? Faça o protocolo da melhor maneira, comendo da melhor alimentação que puder, tá? E na medida do possível. Outra pergunta que era da diabetes. Quem tem pressão alta e diabetes, pode fazer a limpeza? Precisa, gente. Na verdade, quem tem problemas de saúde já, não só pode fazer como deve. Por quê? Se já está com problema de saúde, veja bem, né? Se nós fazemos a limpeza para nos prevenir, para a prevenção de saúde, já melhoramos aí a condição de saúde de um modo geral. Imagina quem já está com problema. Deve fazer quanto antes, fazer mais vezes ainda do que os outros, né? Até que esses problemas de saúde aí vão se tratando e de repente some tudo, né? Acaba com tudo. Temos aí tantos depoimentos, né? No nossos grupos, nossas redes sociais que vocês veem sempre. A gente nem posta todos os depoimentos no grupo para não encher o grupo. Lá eu posto só de vez em quando para animar vocês. Para deixar vocês mais animados, mais
São inúmeros. Nos nossos grupos oficiais de depoimentos, onde nós, parceiros, publicamos todos os nossos, onde não está o cliente, mas sim só nós, os parceiros, lá tem milhares de depoimentos. A gente vai escolhendo alguns para postar nos grupos, né? Ah, uma pergunta legal que me mandaram aqui, não é de hoje, mas é uma pergunta boa para me responder, por quê? É recorrente. Grávidas, pessoal. Ah, grávida pode fazer a limpeza? Olha só, a resposta é: pode fazer a limpeza porque não tem restrição. Porém, veja bem, é uma questão de bom senso, a própria pessoa que decide se vai fazer ou não. Se a pessoa estiver com uma gravidez de risco, onde a pessoa sangra, talvez está no início da gravidez, no primeiro mês de gestação, segundo mês, terceiro mês, onde esses primeiros meses de gestação são meses em que o feto ainda está se fixando no útero, não é? Às vezes é a primeira gestação da pessoa. É melhor que espere que essa gestação fique ali realmente confirmada e a pessoa não venha correr algum risco. Por quê? Não é a limpeza que vai fazer com que a pessoa venha abortar. Porém, às vezes a pessoa já ia abortar, ou já ia ter algum sangramento, já ia ter dores cólicas, e aí a pessoa começa a fazer a limpeza, e aí acontece esses sintomas. A pessoa fica com dúvida, não sabe se é algo natural que já estava acontecendo no organismo, ou se é o protocolo. A pessoa vai fazer o quê? Automaticamente a pessoa vai culpar o protocolo achando que a limpeza está fazendo isso. Entende? Então, evite qualquer coisa diferente na gravidez. Então, depois do terceiro mês em diante, a pessoa já tem certeza se não tem sangramento, não tem risco nenhum, né? Então, na gravidez, é importante a própria pessoa considerar tudo. Como está o estado emocional dessa mãe, né? Ela está bem, não está acontecendo tantas brigas ali com o casal, às vezes a pessoa está tão instável que o risco de um aborto é muito grande, não só por ter sangramento ou não, por emocionalmente estar tão abalado. Então, analisa tudo isso, tá? Mas no protocolo não tem nenhum risco. O protocolo, vocês vão ver que é um esvaziamento completo dos intestinos, né? No sexto dia, primeiro você se prepara, tem uma preparação durante a semana para o organismo ficar mais forte para isso e ter mais força para o fígado expelir sujeira, o intestino também. E aí a pessoa vai fazer um jejum e depois esvaziar os intestinos. Então, veja, a pessoa grávida. É importante analisar isso. Ela dá conta de fazer esse jejum, esvaziar os intestinos e depois passar a comer no outro dia de manhã? Por quê? Tem que seguir o protocolo corretamente. Não adianta falar, mas eu tô grávida, não consigo ficar. Quando for 10 horas da noite, eu vou comer. Não pode. Comer ali fora da hora e depois tomar o coquetel natural em cima. O coquetel é azeite, laranja e limão. Em cima do alimento. Não pode. O intestino tem que estar vazio. Né? Então é isso, tá? Então, se a pessoa dá conta, eu conheço grávida que trabalham até no último dia da gravidez, sai do trabalho de tarde, quando é à noite, a bolsa estoura e vai ganhar o neném. Igual uma série lá, né, que a policial estava trabalhando e deu à luz no trabalho. Então, depende da pessoa. E já tem mulheres que passam muito mal a gravidez inteira, né? Ó, as dúvidas que eu tinha aqui para responder eram essas. Se não tiver mais nenhuma no chat, eu vou encerrar, tá? Temos alguém que quer fazer alguma pergunta, tanto sobre a limpeza quanto aos produtos, né? Quanto ao nossos produtos. Pode escrever ali que eu estou à disposição, tá bem? Eu quero estar sempre aqui entrando online com vocês e se tiver mais dúvidas. E aí a gente pode marcar algum assunto específico que vocês queiram saber, né? Digamos, vocês querem saber sobre problema de saúde X, né? Sobre tal coisa. A gente entra aqui e fala. Depende do interesse do pessoal aí dos nossos grupos, né? Quero estar à disposição e poder contribuir cada vez mais. Tem sempre um delay, né? Um atraso aqui no chat do momento ao vivo. Eu acredito que já não temos nenhuma dúvida mais, é só essas. São só essas. Vamos encerrar. Um abraço, gente, até mais. Vamos voltar amanhã novamente? Sigam no Instagram, tá? O Instagram é novo, eu criei um Instagram novo, né, para começar focado aí nesse público, e aí vocês que têm interesse nesse conteúdo, me sigam, tá? Vou postar sobre os produtos no Instagram também, sempre eu vou estar postando sobre os produtos, tanto de Brasil quanto de Europa e Estados Unidos, tá bem? Um abraço, gente. Tudo de bom.
Desligando aqui e aqui.